Olá, eu me chamo Ricardo e no vídeo de hoje vou te falar como que Stardew Valley foi da ideia à realidade. E eu irei te apresentar tudo o que você precisa saber sobre o jogo, desde seu desenvolvimento até o seu lançamento. Eric Baroni, o criador de Stardew Valley, assim como todo brasileiro médio, terminou sua faculdade de ciência da computação e não conseguiu um emprego na área. E ele acabou tendo que trabalhar como recepcionista da Paramount. Bom, ele procurando melhorar suas formas de aumentar o seu portfólio na área de TI, ele lembrou que ele poderia melhorar certas coisas que ele não gostava da série Harvest Moon. Para você que não conhece, Harvest Moon, ele é um jogo que você cuida da fazenda, cuida dos animaizinhos, semelhante mesmo ao Stardew Valley. Só que ele pegou tudo aquilo que ele não gostava do Harvest Moon, seja o progresso do jogo ser extremamente lento, ele não te incentivar com certas coisas, a história muitas das vezes ser um pouco rasa, e ele resolveu criar o seu próprio Harvest Moon. Só que ele adicionou, como ele mesmo disse, inspirações com Animal Crossing, Minecraft e Terraria, trazendo o estilo de jogo mais pixelado e também trazendo essa liberdade do jogador poder fazer as coisas na sua ordem, poder explorar a história no seu próprio ritmo. Ele queria dar a sensação ao jogador de uma grande imersão, que você se sentisse mesmo numa comunidade agrícola, pequena, rural, que você tivesse que fazer amizade com as pessoas que moravam lá, para seja você vender o seu produto, conseguir sementes, você realmente ter uma comunicação social. Então, ele acabou focando muito em aperfeiçoar o jogo. Em 2015, ele disse que só seria lançado o game quando ele sentisse que o jogo estava pronto, perfeito no seu conceito. E dito e feito, em 2016 o cara ele lança Stardew Valley no dia de 26 de fevereiro. Foi aí que a gente recebeu a maior obra-prima de todas. O resultado desse trabalho e empenho foi um jogo extremamente bem polido. A arte linda, a música do game é algo que eu não consigo nem descrever, ela realmente te envolve em todo aquele ambiente. A história é muito boa, os diálogos com os personagens, interações, os eventos da comunidade, tudo foi muito feito com carinho, foi muito bem preparado e você sente isso mesmo durante o decorrer do jogo. Principalmente quando você consegue fazer as coisas na sua ordem. Já que, por exemplo, eu jogo Stardew Valley mais focando na pescaria. E tá tudo bem, eu consigo me virar, fazer todos os eventos só pescando no jogo. Eu só planto normalmente para fazer o centro da comunidade. Depois eu nunca mais boto uma semente. Às vezes eu cuido de alguns animais, mas o foco mesmo da minha gameplay é pescaria. Tem gente já que faz o jogo focado na criação de animais e outros no plantio, e tem gente que faz uma fazenda de tudo mais um pouco. E é essa liberdade que fez Stardew Valley explodir. Não à toa que ele fechou uma parceria com a Chucklefish. Ele fechou uma parceria com a Chucklefish para poder localizar o jogo em outros idiomas, lançar uma versão de macOS e Linux, além de portar o game para os consoles. E o jogo acabou sendo lançado para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e para Android e iPhone. O game ele fez muito sucesso. Bom, Stardew Valley não precisa nem apresentar muitas apresentações, né? Porém, ele tem um pequeno problema. Você não pode se casar com a Robin e eu acho isso um tremendo erro. Tirando piadinha à parte, eu fico pensando qual foi a base de inspiração desse cara para desenvolver a trilha sonora desse game. E eu vou focar bastante no ponto desse vídeo nessa parte, desse primor técnico. Porque a trilha sonora de Stardew Valley, cara, é uma coisa assim incrível. Ela é calma, ela te introduz aquele clima, te traz uma paz. Cada estação, cada ambiente, tudo te traz uma sensação de que você está ambientado ali. E eu acho que por mais que Stardew Valley ele tenha os seus defeitos, é essa ambientação de trilha sonora que faz o jogo ser o que a gente gosta dele, que é um jogo extremamente bom. É um jogo que te deixa imerso e ele realmente cumpriu com o papel que ele queria na época, de fato, de criar um jogo que fosse melhor que Harvest Moon, que fizesse aquilo que Harvest Moon não fazia. Harvest Moon ele acabou entrando muito na mesmice, ele não inovava. Ele sempre trazia as mesmas coisas e às vezes até piorava mecânicas que já eram boas. Não é à toa que a comunidade de Harvest Moon diz que o melhor Harvest Moon foi o Stories of Season, que é do Nintendo 64. E olha que a gente tem lançamentos até hoje
e o jogo ele acaba não se recuperando. Outra coisa também que eu acho que deu o sucesso do jogo é justamente por ele entender desse aspecto. Então, vou dar um exemplo. A coisa mais satisfatória é quando você aduba sua terra no jogo, você consegue um fruto de uma qualidade melhor, você vê o lucro, você vê tudo crescendo, é tudo de uma forma orgânica. Eu acho que essa inspiração vinda do Minecraft fez muito bem, porque essa liberdade, essa forma que o jogo te dá de serotonina sendo liberada a cada recompensa é incrível, sabe? Stardew Valley, ele é sete maravilhas. Ele acabou sendo indicado ao Game Award, perdeu todos os prêmios, porém ganhou o prêmio de melhor revelação. Outra curiosidade é que o jogo também ele teve uma adaptação para os carros da Tesla. Então sim, você pode jogar uma adaptação cooperativa de jogo de tabuleiro do Stardew Valley no carro da Tesla. Essa também é uma curiosidade interessante. O suporte. O jogo, ele até hoje traz suporte aos jogadores. Os jogadores eles não ficaram desamparados, muito pelo contrário. O jogo ele traz até hoje grandes atualizações, então ele adiciona bastante roupas. A atualização mais recente adicionou novas formas de endgame, você melhorar a sua mineração, enfim, melhorar o seu personagem além do que ele poderia. Também trouxe novas coisas para pescaria, então peixe defumado. Foi uma atualização gigante, enorme, reformulou HUD. Ele consertou problemas que ele facilmente poderia jogar para um Stardew Valley 2. Porém, ele não fez. Ele foi um cara honesto. Ele só chegou e falou, olha, comunidade, beleza, tô desenvolvendo outro jogo, tô fazendo meu Harry Potter versão Stardew Valley, mas eu não vou desamparar vocês. Aqui está. E trouxe uma das melhores atualizações do jogo. É assim, é incrível, é surreal. Ele adicionou muito conteúdo, muita coisa mesmo, novos eventos. E é isso que eu gosto, porque é um jogo indie. Quando você pensa que esse cara desenvolveu isso tudo sozinho, sabe? O cara tava trabalhando na Paramount, cara. O maluco ele não tava trabalhando na área que ele desejava, entendeu? E ele conseguiu entregar esse primor técnico. Imagina quantas empresas ficaram, enfim, triste por não ter ele como no quadro de funcionários, porque recusaram uma mente brilhante. E de fato esse cara ele é brilhante. Mas bom, o vídeo foi esse, tá? É um vídeo curto, eu sei, mas foi um vídeo para eu trazer essa êxtase sobre o Stardew Valley, porque cara, sinceramente é um jogo que realmente merece ter uma ponta aqui no canal, ter essa pequena análise trazendo um pouquinho de tudo sobre o game. Bom, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, muito obrigado e tchau!